eu saúdo os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Pedro Cardoso Lindoso, membro da Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Estado do Maranhão, CIADEMA. Como também sou membro da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB. Sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no distrito de Poque, no município de Vitória do Mearim. Sou diretor da Faculdade Rockman e coordenador do Conselho Político das Assembleias de Deus no Estado do Maranhão. Manifesto-me através deste meio de comunicação para revelar a minha angústia, o meu sofrimento, mais do que isso, a minha revolta, a minha tristeza, o meu repúdio à atitude que foi realizada pela direção da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB, excluindo o pastor Samuel Câmara. Acho tal atitude um descalabro moral. Acho tal atitude uma manifestação de covardia, de medo, de perseguição, de ditadura. Entendo que tal atitude só poderia ser tomada com homens que têm as mesmas atitudes dos homens maus dos últimos dias, os quais estão revelados na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1 a 5. Para ler esta passagem, eu quero tirar o meu chapéu. O chapéu que eu estou usando hoje não é para imitar nenhum que se chama apóstolo ou bispo desta nação, mas é tão somente para cobrir a minha cabeça, que pelo ato de sentimento e de humilhação e de revolta, raspei a minha cabeça, passei a navalha em minha cabeça, por conta de manifestar o meu repúdio para a cúpulazinha da CGADB. Eu não tiro o meu chapéu, mas para ler a palavra de Deus, eu vou tirar o meu chapéu e mostrar a minha cabeça sem cabelo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais de mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos,
mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia desta ou dela. Destes, afasta-te. Volto a colocar o meu chapéu para dizer a cúpulazinha da CGADB que a atitude que tomaram contra o pastor Samuel Câmara, a quem eu tiro o meu chapéu por conta da sua liderança, por conta de ser pastor da Igreja Mãe, aonde começou o movimento das Assembleias de Deus no Brasil, cidade escolhida por Deus, pela divindade, para começar o reavivamento mundial. Um homem como este não pode ser excluído da CGADB, porque ele não representa tão somente a pessoa dele ou os membros da família dele. Ele representa a nossa história. E uma história, a história de uma sociedade, não pode ser apagada por ninguém. Tal ato é um homicídio à nossa história. A nossa história, a fraternidade assembleana, a coinonia, a comunhão dos assembleanos desta nação está enferma, ou estão enfermas, e prestes a um óbito. E culpado de tudo isso são os líderes maiores das Assembleias de Deus no Brasil. A igreja é unida, os membros são unidos, os congregados são unidos, e os líderes maiores são uma espécie de peste que estão causando um mal na igreja mais poderosa do Brasil. Costumo dizer que não existe povo melhor do que o povo do Brasil. Não existe terra ou terras melhores do que as terras do Brasil. E nem igreja melhor do que a Assembleia de Deus. Mas, lamentavelmente, a liderança maior é, sem dúvida, os piores líderes, é constituída pelos piores líderes desta nação. É uma vergonha. Eu quero também dizer a essa cúpula que quer mandar nas Assembleias de Deus do Brasil que nós não temos papa. Cada igreja local é autônoma e dona de todo o seu patrimônio cultural, financeiro, físico, religioso, teológico, filosófico, e nós não temos papa para mandar em nós. Nós vamos nos reunir em algum ponto do Brasil, reunir mais de 1 milhão de assembleanos. Vamos pintar as nossas caras com 2 letras, AD, e dizer não a essa baixaria, a essa molecagem. Pois a nossa Assembleia de Deus no Brasil parece com a Europa. A Europa é o continente mais conhecido como o velho continente. E parece como que
uma coxa feita de retalhos de panos, cortadas em várias nações. Assim é a Assembleia de Deus. E os culpados de tantos retalhos são os líderes que se sentaram na poltrona, no trono da denominação, e não quiseram mais sair. E fazem divisões. Quem não lê na cartilha deles são eliminados da CGADB. Isso é uma molecagem. Fica aqui a minha revolta. Fica aqui a minha manifestação. Sou eu, Pastor Pedro Cardoso Lindoso, e estou preparado para o embate. Se quiserem dialogar comigo, teimar comigo, discutir comigo, eu me lanço à disposição. Me chamem para o plenário, me chamem para uma televisão, me chamem em um tribunal, chamem-me se vocês forem corajosos, se vocês tiverem a verdade, porque eu tenho muitas coisas para dizer dos patrimônios de vocês nos Estados Unidos. Me chamem, eu desafio o que se diz maior teólogo, eu desafio o maior psicólogo, se é que tem teólogos, psicólogos, eu desafio o maior filósofo, se é que tem na CGADB. Eu desafio o maior jurista, se tiver, para dialogar sobre unidade, sobre piedade cristã, sobre teologia, sobre ética, sobre Bíblia. Venham teimar comigo, venham discutir comigo. Vocês devem criar vergonha na cara, colocar o joelho no pó, no chão e a cara no pó. Talvez assim o Senhor se lembrará de vocês e dará uma outra chance para vocês. Que Deus possa ter misericórdia de vocês e que vocês deixem de ser como pau de boca de lata, atravessado no meio da igreja. A igreja é de Jesus. E nós não vamos abrir mão disso. Fica aqui os meus agradecimentos a todos os meus assistentes. E fica aqui o meu repúdio a esta cúpulazinha que quer matar outras lideranças. Graça, paz e misericórdia. Amém.